Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de dezembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de dezembro de 1859. Rogamos ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga, que possam nos ajudar e nos conduzir em mais um estudo que nós realizamos em nome dele. Em teu nome, Senhor, graça te damos. Continuando a leitura do boletim da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, que é sobre os acontecimentos passados nas reuniões. Ele sempre faz um boletim e aí ele manda na revista para os assinantes ficarem sabendo. Estudos. Primeiro estudo, evocação de Savonarola, proposta pelo senhor Conde de R. Segundo, evocação simultânea, por meio de dois médios diferentes, do senhor B.L. de Lavie, vivo, e de sua filha morta há 2 anos. Conversa do pai com a filha. Terceira, 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Luís, pelo senhor L., a segunda da senhora Clary, por seu irmão. Sexta-feira, dia 21 de outubro de 1859, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 14 de outubro. Apresentações e admissões. O senhor Lem, negociante, e o senhor Pac, doutor em Direito, foram apresentados como membros titulares. A senhora H foi apresentada como membro honorário em razão do concurso dado à sociedade como médium e que promete ainda dar para o futuro. Admissão de 2 candidatos apresentados na sessão de 14 de outubro e da senhora H. O senhor S propõe que no futuro as pessoas que desejarem participar da sociedade deverão fazer o pedido por escrito e que lhes seja enviado um exemplar do regulamento. Leitura de uma carta do senhor TH, fazendo proposição análoga, motivada pela necessidade de somente admitir na sociedade as pessoas já iniciadas no objetivo de seus trabalhos e professando os mesmos princípios. Pensa que um pedido feito por escrito, abonado pela assinatura de 2 apresentadores, é uma garantia a mais das sérias intenções do candidato do que um simples pedido verbal. Esta proposição foi adotada por unanimidade nos seguintes termos: toda pessoa que desejar participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá ser assinado por 2 apresentadores e relatar, primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se compromete a observá-lo, e segundo, as obras lidas sobre o Espiritismo e sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. Então, eles passaram a ter mais de rigor, porque muita gente queria fazer parte da sociedade, né? E ele, nos outros boletins que a gente viu, teve gente que pedia para participar só por curiosidade. Então, isso atrapalhava os estudos, porque isso era uma coisa séria. Então, aqui eles estão tornando mais rigorosos a ser aderido como membro da sociedade. Então, tem que ler o regulamento da sociedade e saber, prometer observá-lo, e já ter feito a leitura do Livro dos Espíritos, que em 1859 já tinha sido lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Era uma boa entrar, porque só ainda tinham 500 perguntas. Ainda não era as 1019. O senhor presidente não quer brincadeira na sessão da sociedade. O senhor presidente assinala a conduta pouco conveniente de 2 ouvintes admitidos na última sessão geral, os quais, por sua conversação e por palavras despropositadas, perturbaram a tranquilidade dos vizinhos. A respeito, lembra os artigos do regulamento concernentes aos ouvintes e convida novamente os senhores membros da sociedade a terem maior reserva na escolha das pessoas
a quem dão cartões de ingresso e, sobretudo, que se abstenham de modo absoluto de oferecer tais cartões a quantos forem atraídos às reuniões unicamente por motivo de curiosidade, bem como aos que, não possuindo nenhuma noção prévia do espiritismo, por isso mesmo estejam impossibilitados de compreender o que se faz na sociedade. Suas sessões não são um espetáculo, devem ser assistidas com recolhimento. Aqueles que só buscam distrações não devem vir procurá-las numa reunião séria. É interessante isso, esse rigor, porque se a gente observar, mesmo lá na fundação, a tia vai começar um estudo, né? Aí, vamos fazer um estudo do romance e tal. A gente vê aquele salão encher com mais de 100 pessoas. E pessoas que não sabem nem para onde vai o espiritismo. Aí a pessoa vê, escuta, fica maravilhado, aí fala para o vizinho, para o outro, para o amigo que é evangélico, para o outro que é católico, para o outro umbandista. Aí todo mundo quer ir. Aí chega lá, mais perturba do que quer realmente se educar. Aí fica aquela coisa que é tumultuante. Se hoje em dia ainda tem isso, imagine naquela época que estava começando. E eles não tinham tempo a perder. Eles eram mais criteriosos, estavam começando. E eles estão dizendo aqui de caso de 2 ouvintes que foram na sessão e perturbaram, né? Imagine a sessão lá e as 2 pessoas... Eu imagino a Carla e eu. Amiga, olha, o que é aquilo agora? Quem foi? O que tu está vendo? Então, isso é perturbador. Então, eles foram diminuindo e pedindo seriedade dos próprios participantes. E eles foram pedindo seriedade dos próprios participantes, que assim, que eram os membros, eles tinham os cartões que eles davam para quem eles queriam ir. Mas era assim, para você ter um certo cuidado, um certo critério com isso, porque senão vai muitas pessoas só pela curiosidade, pelo fenômeno que ele evocava. E a gente sabe, por exemplo, em Uberaba, quando o Chico estava lá, aquela multidão que ia, todo mundo queria uma mensagem, né? Quem que não quer? Quem que não quer saber uma coisa? E tinha as perguntas das mais tolas, das mais absurdas, onde estava tal coisa, onde escondeu tal coisa. Então, e isso hoje em dia, naquela época era muito mais. Era moda. Isso era moda em Paris. Propõe o senhor TH a nomeação de uma comissão de 2 membros encarregados de examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estranhas e sugerir as medidas necessárias à prevenção dos abusos. Os senhores TH e Col são designados para fazerem parte da aludida comissão. Estudos. Primeiro, problemas morais e questões diversas dirigidas a São Luís. Segundo, o senhor DR propõe a evocação de seu pai por considerações de utilidade geral e não pessoais, presumindo que disso possam resultar ensinamentos. Interrogado sobre a possibilidade de tal evocação, responde São Luís: podereis fazê-lo perfeitamente, entretanto, eu vos lembraria, meus amigos, de que essa vocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite discutistes longamente assuntos administrativos. Creio que seria bom adiá-la para outra sessão, tendo em vista que poderá ser muito instrutiva. Olha a preocupação dele, né, para evocar um espírito. Olha, hoje vocês estão discutindo questões administrativas, é melhor não evocar hoje, deixa para outra vez. E a pessoa, o senhor R, ele já era membro, né? E ele propõe que evoque o seu pai. E aí ele diz, não é por questão pessoal. Porque muita gente, imagine, você acabou de perder sua mãe, seu filho, o amor da sua vida. Aí você, olha, tem uma reunião ali que tem um tal de Allan Kardec. Maninha, ele é tiro e queda. Vai que eu fui lá, ele fala. Quem não ia? Né? Então é a mesma coisa que você dizer assim, gente, olha, tem um cara lá em Borado, um tal de Chico Xavier, não fazia fila. Aquelas pessoas que eram perguntar, Chico, meu pai morreu, diz, onde está a herança? Então, ele disse, e o São Luís diz, olha, hoje é melhor vocês não fazerem isso. Então, tinha todo um critério, todo um cuidado. E, por exemplo...
São Luís que organizava e tinha pedidos. Olha, o Allan Kardec é tão democrático que eu penso assim, que tinha pedido que era absurdo, que ele mesmo já dizia, meu Deus, isso é bobagem. Mas ele submetia São Luís dizia, não, agora não, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, e ele era muito rigoroso, então ele tinha todo esse cuidado, assim, ele sabia que ele precisava ter todo esse rigor, porque ele já era muito atacado, né? As pessoas atacavam, e ele tinha o cuidado de publicar. Tudo isso é publicado na revista. Então, tinha que ter todo esse rigor. Terceiro estudo. O senhor Leide propõe a evocação de um de seus amigos que foi sacerdote. Interrogado, São Luís responde: não. Primeiro porque o tempo não vô-lo permite. Depois, como presidente espiritual da sociedade, não vejo nenhum motivo de instrução. Será preferível fazer essa evocação na intimidade. Nota do tradutor. Presidente espiritual, expressão equivalente a mentor espiritual. O senhor S. pede que seja mencionado na ata o título de presidente espiritual que São Luís houve por bem tomar. Sexta-feira, 28 de outubro de 1859, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 21 de outubro. Apresentação de 5 novos candidatos como membros titulares, a saber: Senhor N., negociante de Paris; Senhora Emília N., esposa do precedente; Senhora Viúva G., de Paris; Senhorita de P., de Estocolmo; Senhora L., de Estocolmo. E eu queria que a gente visse o detalhe, porque ela está lendo e parece que tem horas que parece que ela está dizendo o nome completo. Não está. Tem uns que tem só a inicial e tem outros que é só a metade do nome. Quando ela lê um pedacinho a mais, é só a metade do nome. Ele preserva a identidade das pessoas. E tem pessoas que ele pergunta se pode dizer um nome, né, completo, e a pessoa diz que sim. Então, ele diz. E dos médios, ele nunca diz o nome. Ele só diz ou o primeiro nome ou só as iniciais, que é para não justamente preservar, porque eles eram perseguidos, eles eram apontados na rua nessa época. E outra coisa também muito interessante, para não exacerbar a vaidade. Leitura dos artigos do regulamento relativo aos ouvintes e de uma notícia para instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de não se equivocarem quanto ao objetivo de seus trabalhos. Comunicações. Primeira, leitura de um artigo sobre o mundo dos espíritos do senhor Oscar Cometan, publicado no Siècle de 27 de outubro. Refutações de determinadas passagens desse artigo. Segundo, leitura de um artigo de um novo jornal intitulado Girouette, publicado em Saint-Étienne. O artigo é benevolente com o espiritismo. Terceiro, oferta de 4 poemas do senhor Porry, de Marselha, autor de Urânia, do qual foram lidos alguns fragmentos. São eles: La Captive Chrétienne, Le Bohémie, Potawa, Le Prisonnier du Caucase. Enviaremos agradecimentos ao senhor de Porry e as obras supracitadas serão depositadas na biblioteca da sociedade. Todos esses artigos aqui de cima que ele fala, a leitura, os comentários, a réplica, a tréplica, nós já estudamos em estudos passados, tá? Justamente de 1859. Leitura de uma carta do senhor D., membro titular, contendo diversas observações sobre o papel dos médios, a propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, segundo a qual o espírito retiraria suas palavras do vocabulário do médium. Ele combate essa teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que a vêm contradizer. Pede que a questão seja seriamente examinada. Entrará novamente na ordem do dia. Quinto, leitura de um artigo da Revue Française
do mês de abril de 1858, página 416, em que é relatada uma conversa de Béranger, da qual resulta que, em vida, suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Sexto, o senhor presidente transmite à sociedade as despedidas da senhora BR, membro titular, que partira para Havana. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra Revista Espírita. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.